Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este 22º domingo do tempo comum. Lucas capítulo 14, versículos 1, salta para o 7º e até o 14. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Irmãs e irmãos, nós estamos nesta série dos capítulos 13, 14, 15 do Evangelho de Lucas. Uma sessão de acontecimentos na vida de Jesus, que caminha para Jerusalém, e esta sessão sequenciada por explícitos conflitos, particularmente da parte das autoridades dos judeus, que rejeitam Jesus. É um clima tenso, de confronto. No domingo passado eu me lembrava e recordo de novo aqui. Imediatamente após Jesus contar aquele ensino sobre a porta estreita, os fariseus se aproximaram de Jesus, no capítulo 13, no versículo 31, e disseram a ele: sai daqui, porque Herodes quer te matar. É o mesmo que dizer: se ele não matar, nós matamos. É um ambiente de hostilidade e de rejeição a Jesus. Agora, no texto de hoje, começa o capítulo 14, o versículo 1, depois salta para o versículo 7. Na casa, os versículos 2 até o versículo 6, acontece um milagre em que Jesus cura um homem hidrópico, com barriga d'água. E termina o milagre, todos sentindo-se profundamente constrangidos e estranhos por verem Jesus realizar um milagre no sábado. Jesus faz aquela observação: se um filho de vocês ou um boi cair num buraco, vocês não vão tirá-lo num dia de sábado? Esse aqui que está caído há tantos anos, doente, por que não pode fazer o bem para ele num dia de sábado? Imediatamente após essa cena da cura do hidrópico, há esta cena que agora temos. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Para o evangelista Lucas, os fariseus são os representantes autênticos do pensamento de Israel. Quando Lucas fala os fariseus, os chefes dos fariseus, junto com os mestres da lei, Lucas está querendo dizer para nós aqueles que são os autênticos representantes do pensamento,
da visão de mundo, da visão de Deus, da visão das coisas da fé no tempo de Jesus. Jesus vai na casa de um dos chefes para comer. Eles o observavam, mas ele também os observa. O texto diz, eles o observavam. E depois, no versículo 7, Jesus notou como os convidados se comportavam e como o dono da casa também se comportava. Eles pensam que estão a avaliar e julgar Jesus e não sabem que estão sendo, pelo próprio Deus, observado carinhosamente para os corrigir, como para nos corrigir agora, hoje. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Dirige-lhes um ensino, que Lucas chama de parábola, que não é propriamente uma parábola, mas um texto que recomenda uma sequência de observações para o comportamento nosso quando somos convidados. A moral da história nesse texto é aquele contexto de domingos anteriores que já vimos sobre o tema da hospitalidade, em que consiste a experiência cristã de acolher e de ser acolhido. Qual é o critério mais relevante que nós temos dentro do nosso coração quando nós experimentamos a delicadeza de sermos convidados por alguém, quando nós temos a oportunidade de sermos acolhidos por alguém? E qual é o critério fundante de nosso coração quando nós experimentamos também a graça de poder convidar alguém? Jesus contrapõe a habilidade social dos padrões sociais à humildade. A humildade é mais importante que as preocupações hierárquicas do mundo, da sociedade e mesmo da religião. A sociedade nossa, como no tempo de Jesus, vive critérios de uma convivência baseada em elementos de futilidade. Jesus observa como os convidados ocupavam os primeiros lugares. Faz-lhes um ensino que, mal interpretado, pode fazer a gente entender que Jesus quer reforçar as motivações estranhas aos valores da fé. Vai sentar no último lugar, porque pode ser que ocupando o primeiro lugar, quando chegar alguém mais importante que você, o dono da casa manda você ir para o último, para aquele mais importante que você vir para os primeiros lugares, e você vai sentir vergonha na frente de todo mundo. Se você, ao contrário, chegar na festa e ficar no último lugar, e depois ser convidado a ocupar o primeiro lugar, isto vai ser motivo de honraria. Jesus não está com isso sugerindo-nos um comportamento com motivação interior para querer honrarias. A moral do texto todo é um convite à humildade. No versículo 10, ele diz, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Porque ele mesmo é aquele que ocupou o último lugar, ao nascer, ao viver neste mundo e ao morrer. Nasceu no último lugar, na pobreza de Belém. Viveu sempre com os últimos, ocupando sempre os últimos lugares, até quando convidado para ser observado pelos fariseus e julgado pelos fariseus. Rejeitado neste mundo, vai ocupar o último lugar, morrendo na cruz entre dois malfeitores. A vida de Jesus é toda ela de alguém que ocupa o último lugar, com uma razão extraordinariamente preciosa, para devolver-nos o direito de ocupar o nosso lugar no banquete do reino de Deus. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. É ele o humilhado por excelência que foi elevado à glória do Pai.
O que Jesus nos convida é a arte da humildade, a arte do despojamento interior e da liberdade interior para não termos interesses que não sejam corrompidos por uma fachada que diz uma coisa e lá dentro outras coisas nos diz e nos move a fazer. Ele diz a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides. Ele já disse aos que são convidados: não vá sentar. Agora diz: não convides. Aqui valeria a pena uma demorada reflexão dos elementos que fundam nossa convivência em fim de semana em nossas casas e em nossos ambientes de convivência. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, pois estes poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa. Portanto, o critério, tanto de ser convidado quanto de convidar, é não querer recompensa. Poderíamos dizer, sem erro, que ser convidado já seria a graça da recompensa, ser lembrado, ser considerado por alguém. Pelo contrário, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. É um apelo à generosidade absoluta, ao desprendimento absoluto, porque eles não te podem retribuir. Aqui é o critério que se inaugura a ética cristã: não fazer nada para receber nada em troca. O cristão não faz o bem para receber bênçãos. O cristão faz o bem porque já recebeu a bênção de poder fazer o bem. Seja ser convidado ou seja convidar alguém, já é um bem, já é uma bênção. Porque eles não te podem retribuir. O cristianismo que dá cesta básica para os pobres e faz videozinhos e fotografias e põe na internet, não é o cristianismo da gratuidade. O cristianismo que faz candidatos eleitos com campanhas de fotografias e vídeos mostrando o bem que eu fiz, a ajuda que eu dei aos que sofrem e por isso mereço ser retribuído com seu voto, não é o cristianismo de Jesus. O nosso cristianismo não deve ter outra razão para o nosso comportamento senão o da gratuidade. Só a gratuidade basta. A justiça não é honraria social. A justiça é fazer para os outros aquilo que dele eu já recebi. Isso é justiça. Que essa justiça nos mova. Tenha uma boa semana, um domingo abençoado.